Fermento natural parece difícil de fazer, mas com alguns cuidados, algumas dicas e sugestões que vou te dar ao longo desse vídeo, você também consegue. Nesse vídeo vou te mostrar como fazer fermento natural para você poder fazer seu próprio levain e usá-lo em receitas. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora do Grude. Se você ainda não me conhece, sou a Geise e eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos com receitas sempre que forem ao ar. O fermento natural nada mais é do que uma cultura de leveduras e existem diversas maneiras de fazê-lo. E o fermento natural também é conhecido por outros nomes, como levain ou starter. Trouxe uma opção bem fácil e muito simples para que vocês consigam fazer o seu próprio fermento natural também. O pão feito com fermento natural é totalmente diferente, tanto na textura, sabor, aroma, quanto na digestão. Se você ainda não sabe, aqui no canal tem várias playlists com diversas receitas. Já temos um total aí de 154 receitas no canal. Vou deixar as playlists aqui embaixo na descrição. Aí você pode dar uma olhadinha ali, ver qual playlist você mais se identifica para conferir as receitas. Tudo o que precisa para fazer o fermento natural também vai estar aqui embaixo na descrição. Então é só abrir o box de informações que vai estar tudo bem certinho listado para vocês. E agora quero saber de vocês, quem aí já tentou fazer fermento natural em casa e não deu certo? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Então vamos ao preparo do fermento natural? Começamos essa receita colocando em um recipiente de vidro limpo e seco, que tenha tampa ou não, 3 colheres de sopa rasa de farinha de trigo integral de boa qualidade e quanto mais fina for a farinha, melhor. Acrescentamos 2 colheres de sopa de água fria e a água que estou usando é filtrada sem cloro. Depois é só misturar muito bem e quanto mais misturar, melhor. Feito isso, colocamos a tampa no vidro, mas sem fechar totalmente. É preciso que fique semi-fechado, uma frestinha, porque o fermento precisa respirar. É preciso ter oxigenação dentro do vidro para não matar o seu fermento. Se o vidro não tiver tampa, é só colocar um pano limpo, bem fininho. Agora é só pegar o vidro e levar de preferência para um lugar escuro para que possa ficar bem quietinho. Não pode ser um lugar aí que vocês vão ficar toda hora mexendo, pegando alguma coisa. Então coloca ali, deixa bem quietinho e vocês vão pegar esse fermento de novo, esse vidro, somente no dia seguinte, 24 horas depois. Vai ficar 24 horas descansando em temperatura ambiente. O ideal é que a temperatura ambiente seja a partir de 24 graus. Quanto mais quentinha for a temperatura ambiente, melhor. Mais fácil e mais rápido vai se desenvolver o fermento natural. Passadas 24 horas, estamos no segundo dia. O fermento natural está assim. Aqui embaixo já podemos ver algumas bolhas de ar da fermentação. Agora, alimentamos o nosso fermento com as 2 colheres de sopa de água e as 3 colheres de sopa rasa de farinha de trigo integral. Misturamos muito bem e reservamos por mais 24 horas em temperatura ambiente com o vidro semi-fechado para não matar o fermento. Hoje é o terceiro dia do nosso fermento e olhem a quantidade de bolhas que se formou aqui. Alimentamos o fermento com 2 colheres de sopa de água e 3 colheres de sopa de farinha de trigo integral. 3 colheres de sopa bem rasa. Misturamos muito bem e reservamos por 24 horas. Hoje é o quarto dia do fermento natural e ele está mais líquido e com algumas bolhas de ar. Além disso, vocês não vão conseguir ver muito bem, porque não dá para ver direito aqui na câmera mesmo. Mas tem um pouquinho de líquido também que parece uma água. Se isso acontecer com o seu fermento, não descarte o fermento. Continue alimentando ele. Essa água significa que o fermento natural está pedindo comida, precisa ser alimentado. Então colocamos as 2 colheres de sopa de água e as 3 colheres de sopa rasa de farinha de trigo integral. Misturamos muito bem e reservamos novamente por 24 horas. Hoje é o quinto dia do fermento natural e olhem só como ele está, cheio de bolhas de ar. Vou mostrar num outro ângulo para que vocês consigam ver melhor. Tem muitas bolhas de ar aqui. Agora, vamos misturar muito bem e separar 100 gramas para fazer um pão e 50 gramas fica aqui no vidro. Não precisa lavar o vidro dessa vez. Se sujou na borda ou na tampa do vidro, usa aí um pano limpo ou papel toalha para limpar, e isso já é suficiente. Não precisa lavar.
Depois, lá pela terceira ou quarta vez, você pode começar a lavar o seu vidro para reutilizar ele. Agora vamos tampar o vidro para não pegar cheiro e umidade nele e vamos armazená-lo na geladeira para fazer o pão da próxima semana. Uma semana depois, pegamos o fermento da geladeira e aqui na tampa tem um pouquinho de água, mas isso não é problema, depois é só secar com papel toalha e o fermento está assim. Agora, vamos alimentar esse fermento para poder fazer o pão de fermentação natural. Vamos precisar de 80 gramas de farinha de trigo branca, que é equivalente a meia xícara de farinha. Colocamos a farinha sobre o fermento e acrescentamos 100 ml de água. Estou usando água filtrada sem cloro novamente. Vamos misturar muito bem e transferir toda a mistura para um recipiente. Levamos o vidro fechado de volta para a geladeira como estava quando pegamos. Cobrimos a mistura com um pano e deixamos descansar entre 8 a 12 horas em temperatura ambiente. Deixamos descansar de um dia para o outro ou então começamos esse processo de alimentar o fermento de manhã bem cedo, mas bem cedinho mesmo, porque aí, mais ou menos pela metade do dia, ainda teremos tempo de começar a dar início ao processo do pão de fermentação natural. Se a temperatura ambiente for próxima dos 30 graus, 4 a 6 horas já é tempo de descanso suficiente. Passado esse tempo de descanso, é possível ver muitas bolhas de ar bem pequenininhas. E além disso, tem um pouquinho de líquido, igual como aconteceu no quarto dia em que alimentei o fermento. Isso significa que precisa ser alimentado. Então, com uma colher, tiramos o máximo que conseguirmos desse líquido e descartamos. Pegamos o vidro que estava na geladeira e colocamos 50 gramas da mistura do recipiente, que é o nosso fermento alimentado. Tampamos o vidro e armazenamos na geladeira para fazer o pão da próxima semana. Aqui no recipiente ficou 150 gramas de fermento natural para fazer o pão. Então, a partir de agora, é só ir alimentando o fermento natural para fazer o pão da semana. E aí é só repetir esse processo, alimentar o fermento, reservar uma parte para fazer o pão, 50 gramas volta para o vidro que vai ficar armazenado na geladeira para fazer o pão da semana seguinte. Conforme forem alimentando o fermento e fazendo os pães de fermentação natural, vocês irão perceber que parece que o fermento fica cada vez mais forte. Quando o fermento é alimentado, produz cada vez mais bolhas de ar no seu processo de fermentação natural. É muito importante lembrar que se criar aquela água, aquele líquido, é só descartar essa água, não descarta o fermento. Vocês continuam alimentando o fermento até o 5º dia. Se chegar no 5º dia e aí não deu bolha nenhuma, não fermentou, aí sim, descarta o fermento e recomeça. Mas na hora de recomeçar uma nova tentativa de fermento, experimente trocar a farinha. Às vezes é a qualidade da farinha que a gente acha que é boa, mas não é tão boa assim. Ou então experimente trocar a água, a qualidade da água. Use uma água mineral, uma água filtrada de melhor qualidade. Inclusive, se for necessário, ferva a água e quando ela estiver fria, aí você usa ela na receita. E quando fizerem o fermento, vão perceber um cheiro muito peculiar de algo fermentado, como um iogurte, por exemplo. É normal, super natural, é o que acontece durante o seu processo de fermentação. Gente, fazer o fermento natural é um processo. Ao longo de 7 dias é feita a cultura do fermento. É muito importante que tanto a água quanto a farinha sejam de boa qualidade para que dê certo o fermento natural. Gostou dessa receita? Então deixe o seu joinha no vídeo e compartilha ele com a família e com os amigos para que possa ajudar mais pessoas. Hoje mostrei para vocês como fazer fermento natural, também conhecido como levain ou starter. Espero que tenham gostado dessa receita e se chegou até aqui, deixe seu joinha no vídeo para ajudar o canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!